Meu nome é Mariana Alves, tenho 33 anos e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sempre gostei de pensar que minha vida era tranquila, organizada, e que eu tinha um certo controle sobre tudo, até que descobri que, quando se trata de maternidade, nada está sob o nosso comando. Hoje eu vou contar a história do dia em que meu filho nasceu, um parto tão imprevisível e assustador que nem mesmo os médicos estavam preparados para enfrentar. Essa é a lembrança mais intensa e marcante da minha vida, e mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto meu coração acelerar ao lembrar de cada segundo. Eu estava no meu 8º mês de gestação e, até aquele momento, tudo corria bem. Os exames de pré-natal eram sempre tranquilos, as consultas rotineiras, e meu bebê estava crescendo saudável. Eu e meu marido, Daniel, já tínhamos preparado todo o quartinho, as paredes pintadas de um azul suave, o berço branco com lençóis bordados pela minha mãe e um ursinho de pelúcia que seria o primeiro companheiro do nosso filho. Eu sonhava com o dia em que finalmente o teria nos meus braços, mas não imaginava que esse dia chegaria de forma tão repentina e com tamanha intensidade. Era uma noite quente de verão, e eu tinha ido para a cama cedo. Daniel estava na sala, assistindo a um filme. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma dor estranha, que não se parecia com as contrações leves que eu já tinha sentido nos treinos de parto. Essa era diferente, mais forte, mais profunda, como se algo estivesse puxando por dentro. No começo, tentei me acalmar, dizendo para mim mesma que era apenas mais um desconforto normal da gestação. Mas, quando olhei para o relógio, percebi que as dores vinham em intervalos curtos, cada vez mais intensas. Chamei Daniel, e ele correu até o quarto. Ao me ver segurando a barriga e respirando com dificuldade, seu semblante mudou. Ele pegou o celular e ligou para minha médica, que atendeu quase de imediato. Expliquei a ela o que estava sentindo, e ouvi sua voz ficar mais séria. Mariana, precisamos nos encontrar no hospital agora. Não espere amanhecer. Vá imediatamente. Naquele momento, meu coração acelerou. Não era a primeira vez que ela me pedia para ir ao hospital, mas a urgência na voz dela me assustou. No carro, a cada contração, eu sentia como se o mundo à minha volta fosse ficando mais distante. Daniel apertava o volante, tentando se concentrar na estrada. Eu, por outro lado, me esforçava para manter a calma, mas o medo começava a tomar conta. As ruas estavam quase desertas, e a cidade parecia silenciosa, como se o mundo estivesse adormecido enquanto dentro de mim algo urgente acontecia. Lembro de sentir um suor frio escorrer pela minha nuca, e a vontade de chorar era quase irresistível. Quando chegamos ao hospital, fui imediatamente levada para a triagem. Uma enfermeira mediu minha pressão e me olhou com um ar preocupado. Vamos agilizar a entrada dela, está com contrações muito fortes e frequentes, disse para outra profissional que corria pelos corredores. Em questão de minutos, fui colocada em uma cadeira de rodas e levada para a sala de parto. Minha médica já estava lá, de jaleco, pronta para me examinar. Ela olhou para mim com um semblante que misturava preocupação e foco absoluto. Depois de alguns minutos de avaliação, ouvi a frase que mudou o rumo de tudo. Mariana, seu bebê está em sofrimento fetal. Não podemos esperar, teremos que agir agora. Senti um frio subir pela espinha. Não entendi direito o que significava sofrimento fetal naquele momento, mas sabia que era algo grave. Uma equipe inteira começou a se movimentar rapidamente, preparando instrumentos, ajustando monitores e conversando entre si com termos técnicos que eu não conseguia acompanhar. As contrações ficaram ainda mais dolorosas, e, em meio a elas, senti algo diferente, uma pressão absurda, como se meu corpo estivesse prestes a se abrir à força. Eu gritava de dor e tentava respirar como me ensinaram no curso de gestantes, mas era difícil manter qualquer técnica com aquela intensidade. As enfermeiras tentavam me acalmar, dizendo que eu estava indo bem, mas no fundo, percebia pelo olhar delas que a situação não era nada simples. De repente, a médica pediu que parassem tudo. Tem algo errado aqui, disse ela, olhando para o ultrassom portátil que uma enfermeira havia trazido. Ela examinou rapidamente e soltou uma frase que fez todos na sala ficarem em alerta. O bebê está em uma posição que não é compatível com um parto normal, e a frequência cardíaca está caindo. Foi nesse momento que percebi que o ambiente mudou. O ar ficou pesado, as conversas mais rápidas, e senti mãos diferentes me tocando, conectando fios, preparando medicação. Me disseram que faríamos uma cesariana de emergência, mas, antes que pudessem me levar, algo aconteceu que ninguém esperava.
meu corpo entrou em um trabalho de parto tão acelerado que não havia mais tempo para a cirurgia. Era como se meu bebê tivesse decidido que ia nascer ali, naquele instante, independentemente do que os médicos planejassem. Foi aí que o caos começou. A posição do bebê dificultava a passagem, e cada contração vinha acompanhada de uma dor que me fazia perder a noção de onde eu estava. Ouvi vozes dizendo: precisamos agir agora, tragam o fórceps, e ela vai precisar de mais apoio. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse dentro de um filme, mas sem poder pausar ou sair da cena. Daniel, que estava ao meu lado o tempo todo, segurava minha mão com tanta força que parecia querer me transferir coragem através do toque. Eu via no olhar dele a mistura de amor e desespero. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, não apenas pela dor física, mas pelo medo de perder meu filho. E então, aconteceu algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Durante uma das contrações, ouvi um som agudo no monitor e o olhar de todos os profissionais se fixou nele. A médica falou alto: o batimento está muito baixo, precisamos tirar esse bebê agora. A sensação de urgência tomou conta da sala, e, em questão de segundos, a equipe se organizou como se fosse uma missão de resgate. Eu já estava exausta, com o corpo no limite, mas naquele momento encontrei uma força que nem sabia que tinha. Respirei fundo, fechei os olhos, guiada pelas vozes da equipe, e empurrei com tudo o que me restava. Era como se cada músculo, cada batida do meu coração, estivesse concentrado em trazer meu filho ao mundo. E foi nessa tensão insuportável que começou a parte mais crítica daquele parto, uma sequência de eventos que eu jamais poderia imaginar e que mudaria a minha vida para sempre. Naquele instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Eu ouvia tudo em fragmentos, vozes apressadas, passos rápidos, instrumentos sendo preparados, como se estivesse submersa em água. A médica me olhou nos olhos e disse: Mariana, agora é tudo ou nada. Quando eu mandar, você vai empurrar com toda a força que tiver, porque precisamos tirar seu bebê imediatamente. Meu corpo tremia, mas não era só pelo esforço físico, era o medo, cru e cortante, de que algo terrível pudesse acontecer. A posição do bebê estava longe de ser a ideal. Ele estava com o ombro encaixado de forma errada, o que bloqueava a passagem. Isso é o que chamam de distócia de ombro, e, pelo olhar da equipe, percebi que era algo sério. Vi duas enfermeiras se posicionando ao lado da maca, enquanto a médica se preparava para uma manobra arriscada. Vamos tentar girar ele por dentro, explicou rapidamente, antes de colocar as luvas e se aproximar. Senti uma pressão intensa, muito além da dor das contrações. Era como se meu corpo estivesse sendo forçado a fazer o impossível. Daniel apertava minha mão, sussurrando no meu ouvido: você consegue, ele vai ficar bem, nós vamos ficar bem. Essas palavras eram como uma âncora, me impedindo de afundar no desespero. Mas, mesmo com toda a força que eu colocava, a médica franziu o rosto. Ainda não, precisamos tentar outra posição. Então, me colocaram de lado, quase em posição fetal, enquanto outra enfermeira pressionava minha barriga de cima, tentando ajudar o bebê a descer. Era um trabalho em equipe, mas cada segundo parecia uma eternidade. Foi quando ouvi o alarme do monitor apitar mais rápido e depois mais lento, até quase parar. A médica falou firme: ele está ficando sem oxigênio. Mariana, agora é a última tentativa antes de irmos para uma cesárea imediata. O problema era que eu já estava tão dilatada e o bebê tão baixo que a cirurgia poderia ser ainda mais arriscada naquele ponto. Tudo dependia desse momento. Respirei fundo, juntei cada pedaço da minha força e, ao sinal dela, empurrei como se minha vida dependesse disso. E então, senti um movimento diferente dentro de mim, como se finalmente algo tivesse cedido. A médica conseguiu girar o ombro do bebê, e em segundos que pareceram horas, sua cabecinha começou a aparecer. O choro ainda não veio, e isso fez meu coração parar. Vamos, pequeno, respira, eu pensava, enquanto via a equipe agir rapidamente. Quando finalmente ele foi colocado sobre meu peito, ainda mole e silencioso, meu mundo congelou. Vi a médica cortar o cordão e entregá-lo para o pediatra, que imediatamente começou os procedimentos de reanimação. Eu observava tudo com o coração disparado, enquanto lágrimas desciam sem controle. Daniel estava pálido, como se tivesse parado de respirar junto com o nosso filho. O silêncio daqueles segundos era ensurdecedor. Até que, de repente, um choro forte e agudo encheu a sala. Foi como se o mundo inteiro voltasse a girar.
Eu desabei em prantos, sentindo um alívio tão intenso que minhas pernas tremiam sem parar. Naquele momento, não importavam as dores, o suor, nem o medo que ainda queimava dentro de mim. O que importava era que meu filho estava vivo. Mas eu ainda não sabia que, apesar dessa primeira vitória, o parto tinha deixado consequências que nos fariam enfrentar outra batalha, ainda mais difícil, nas próximas horas. Eu mal tive tempo de segurar meu filho nos braços. Depois daquele choro forte que me devolveu a vida, ele foi rapidamente envolto em um cobertor e levado pela equipe médica. Lembro-me de ter perguntado com a voz embargada: ele está bem? Por que estão levando ele? A pediatra olhou para mim com um tom calmo, mas o olhar sério denunciava a urgência. Mariana, precisamos levá-lo para a UTI neonatal. Ele passou muito tempo com pouco oxigênio e precisamos monitorar todos os sinais vitais. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Eu sabia que aquilo não era bom. Enquanto me levavam para a sala de recuperação, Daniel seguiu atrás da incubadora que transportava nosso filho. Eu fiquei sozinha, com o corpo exausto e a mente a mil. Tudo em mim gritava para me levantar e correr até ele, mas minhas pernas estavam pesadas, e a dor ainda latejava em cada músculo. Eu me sentia frágil, impotente, e com medo. Um medo diferente de tudo que já tinha sentido, um medo que não era por mim, mas por aquela vida tão pequena e frágil. Depois de alguns minutos que pareciam horas, Daniel voltou, com o rosto pálido e os olhos marejados. Sentou-se ao meu lado e segurou minha mão com força. Ele está na incubadora, estão monitorando a respiração e o coração. Disseram que ele vai precisar ficar lá até estabilizar. Meu coração apertou. Eu não sabia se chorava de tristeza ou de alívio por ele ainda estar vivo. Perguntei se podia vê-lo, e a enfermeira, percebendo minha aflição, conseguiu autorização para me levar, ainda na maca, até a UTI neonatal. Quando entrei, o som dos monitores e o piscar das luzes me deixaram ainda mais nervosa. Havia outros bebês ali, cada um lutando suas próprias batalhas. E então, no canto da sala, vi meu filho. Tão pequeno, com fios e sensores por todo o corpo, respirando com a ajuda de aparelhos. Meu peito doeu como nunca antes. Toquei sua mãozinha delicada, e ele moveu levemente os dedos, como se reconhecesse meu toque. Foi ali que prometi a ele, em silêncio, que ficaria ao seu lado em cada segundo dessa luta. A médica se aproximou e explicou que ele estava com sinais de hipóxia neonatal, uma falta de oxigênio que podia causar complicações. A boa notícia era que eles haviam agido rápido e, até aquele momento, não havia indícios de danos graves. Mas seria preciso observá-lo nas próximas 48 horas, que seriam decisivas. Ouvir aquilo foi como receber uma sentença de espera. Eu sabia que, até ter certeza, cada minuto seria uma montanha-russa de emoções. Naquela noite, não consegui dormir. Mesmo no quarto, minha mente estava na UTI. Eu imaginava se ele estava confortável, se sentia minha falta, se sabia que eu estava ali, apenas a alguns metros de distância. O medo e a ansiedade eram tão intensos que chegavam a doer fisicamente. E, no fundo, eu sabia que aquela prova estava apenas começando. As primeiras horas na UTI neonatal foram um tormento silencioso. Eu ficava sentada ao lado da incubadora, observando meu filho respirar com a ajuda dos aparelhos. O som rítmico do monitor cardíaco se tornou, ao mesmo tempo, um alívio e um terror. Cada bip era a prova de que ele estava ali, mas também um lembrete constante de que sua vida ainda dependia de cuidados intensos. Os enfermeiros entravam e saíam o tempo todo, verificando a saturação de oxigênio, ajustando a temperatura da incubadora e anotando dados que eu não conseguia compreender. Daniel tentava me confortar, mas eu percebia no olhar dele que estava tão assustado quanto eu. Segurávamos as mãos um do outro, como se aquele gesto fosse nossa única âncora em meio à tempestade. Lembro-me de um momento específico, por volta das 3 da manhã, em que o alarme de um dos monitores disparou. Meu coração gelou. Uma enfermeira correu até a incubadora e ajustou rapidamente o tubo que ajudava meu filho a respirar. Ela me olhou e disse: "Está tudo sob controle, apenas um deslocamento do sensor." Mas, mesmo assim, minhas pernas tremiam e o nó na garganta parecia sufocar. A cada hora, um médico passava para atualizar nosso caso. Ele explicava que o cérebro de um recém-nascido é sensível à falta de oxigênio, mas que, felizmente, os exames iniciais não indicavam lesões. No entanto, era cedo demais para comemorar. As próximas 48 horas continuavam sendo críticas.
Eu me agarrava a qualquer sinal positivo, um movimento das mãos, uma leve melhora nos números no monitor, até mesmo um suspiro mais forte parecia me dar esperança. No segundo dia, pedi para fazer o contato pele a pele. A enfermeira hesitou, mas, vendo minha insistência, trouxe meu filho com todo cuidado e o colocou sobre meu peito. Eu senti o calor do corpo dele, o coração acelerado, e uma sensação indescritível tomou conta de mim. Fiquei ali, imóvel, apenas respirando junto com ele, como se pudesse transferir minha força para aquele corpinho tão pequeno. Foi a primeira vez que senti, de verdade, que ele estava lutando ao meu lado. À noite, enquanto eu tentava cochilar na poltrona da UTI, ouvi o pediatra conversando com Daniel do lado de fora. Ele dizia que o quadro estava evoluindo, mas ainda havia risco de complicações respiratórias. Ao ouvir isso, levantei imediatamente e perguntei o que mais podíamos fazer. A resposta dele foi simples e dura: agora é esperar. E acreditar. Palavras que pareciam fáceis de dizer, mas difíceis de viver. Foi então que, na manhã do terceiro dia, algo mudou. O pediatra entrou no quarto com um sorriso discreto, carregando uma prancheta. Ele me olhou nos olhos e disse: Mariana, seu filho está reagindo melhor do que esperávamos. A saturação estabilizou e vamos começar a retirar os aparelhos aos poucos. Eu chorei sem vergonha, agarrada a Daniel, sentindo o peso de 2 dias de medo começando a se dissolver. Mas, no fundo, eu sabia que a batalha não estava completamente vencida. Ainda havia exames a serem feitos e etapas para superar antes de levá-lo para casa. E eu estava pronta para enfrentar cada uma delas, sem saber que um último susto ainda nos aguardava antes de finalmente podermos respirar aliviados. Na manhã seguinte à boa notícia, eu já sentia meu coração mais leve. Meu filho estava respirando sozinho havia algumas horas, e a equipe médica comentava que, se tudo continuasse evoluindo, talvez ele pudesse sair da UTI em breve. Eu já imaginava o momento de levá-lo para o quarto, de finalmente vestir as roupinhas que haviam ficado guardadas na mala da maternidade. Mas, como se a vida quisesse testar mais uma vez a minha resistência, o susto veio sem aviso. Era por volta das 10 da manhã. Eu estava ao lado da incubadora, acariciando sua mãozinha, quando vi no monitor uma queda brusca na saturação de oxigênio. O alarme disparou, e a enfermeira correu. Ela colocou a máscara de oxigênio no rosto dele, enquanto outra profissional ajustava o aparelho de ventilação. Meu corpo travou. Era como se, de repente, todo o progresso dos últimos dias estivesse prestes a desmoronar. Perguntei desesperada o que estava acontecendo, e a resposta foi rápida. Ele teve uma apneia, parou de respirar por alguns segundos. É comum em casos como o dele, mas precisamos agir rápido para evitar que se repita. Foram minutos que pareceram horas. Eu senti o suor escorrer pelas costas, as mãos geladas e o peito apertado, até que, finalmente, os números começaram a subir novamente. A cor voltou ao rostinho dele, e a equipe respirou aliviada junto comigo. A médica me explicou que aquilo poderia acontecer outra vez, mas que, com monitoramento constante, o risco diminuiria a cada dia. E foi nesse momento que percebi: eu não podia controlar tudo, mas podia estar ali, firme, para cada batalha dele. Nos dias seguintes, seguimos uma rotina intensa de cuidados. Eu aprendi a identificar qualquer alteração na respiração, a entender o que cada bip do monitor significava e até a participar de alguns procedimentos simples, sempre com a supervisão da equipe. Cada dia sem um novo susto era uma vitória silenciosa, celebrada com olhares e sorrisos discretos. Até que, finalmente, chegou o dia que eu mais esperava, a alta da UTI. Quando colocaram meu filho nos meus braços, sem fios, sem aparelhos, apenas com uma manta azul envolvendo seu corpo, senti que estava carregando o mundo inteiro. Saímos da UTI e fomos para o quarto, onde passei horas apenas olhando para ele, memorizando cada traço, cada respiração. No dia da alta hospitalar, caminhei pelo corredor com meu bebê no colo e lágrimas nos olhos. Olhei para Daniel e disse: nós conseguimos. Ele sorriu, mas a voz falhou quando respondeu: vocês conseguiram. No fundo, eu sabia que aquela experiência tinha nos transformado. Aprendi que a força não vem quando tudo está sob controle, mas sim quando a vida nos empurra para o limite e mesmo assim seguimos em frente. Hoje, quando olho para meu filho correndo pela casa, saudável e cheio de energia, lembro de cada segundo daquela luta. E percebo que aquele parto, tão imprevisível e assustador, não foi apenas o dia em que ele nasceu,
foi também o dia em que eu renasci. E essa foi a minha história, uma jornada de medo, força e superação que mudou completamente a forma como eu vejo a vida e a maternidade. Se você acompanhou até aqui, quero agradecer de coração por ter dedicado seu tempo para ouvir cada detalhe dessa experiência tão intensa e real. Histórias como a minha acontecem todos os dias, e acredito que, ao compartilhar, podemos encorajar e confortar outras mães que estão passando por momentos parecidos. Se essa história tocou você de alguma forma, se te emocionou ou fez refletir, eu te convido a se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando outros relatos cheios de emoção e aprendizado. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque cada nova história é única e pode inspirar alguém que você ama. E agora, quero muito saber a sua opinião. O que você achou desse relato? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido uma situação intensa no parto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos com carinho e respondo sempre que posso. A sua participação é o que mantém esse espaço vivo e cheio de histórias para contar.